Vamos agora com imagens da CNBC Internacional, que está fazendo uma entrevista ao vivo com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Ele está dizendo aí ele está falando sobre as tarifas. Ele está dizendo que não está preocupado com um pouco de volatilidade pelas próximas 3 semanas. Ela está perguntando quanto de nervosismo existe no governo com essa repercussão internacional. Ele está dizendo que a gente tem que ter uma transição desse nível de gasto insustentável do governo para fazer um detox. A gente vai ter uma transição, a gente vai fazer o governo, vai tirar um pouco do impulso do governo e aumentar do setor privado. Vai ter bastante desregulamentação e há muita animação sobre isso. O principal tópico é o volume dos impostos. E a gente está trabalhando todos os dias com a liderança no Senado para que isso está se movendo de maneira satisfatória. A gente não vai ter o maior aumento de impostos na história. A gente tem o objetivo de lidar com isso até o verão, que lá é em junho, julho e agosto. I definitely want to get to that in your meeting and where that's going on Capitol Hill with the tax cuts. But just while we're on trade and the response from corporate America, ela quer saber a resposta do mundo corporativo dos Estados Unidos. E ela está perguntando se já estão falando em recessão. Ele está negando que haja risco de recessão. Nosso objetivo é ter uma transição suave. A coisa fácil para a gente, a coisa mais fácil que a gente poderia ter feito era manter esse gasto enorme. Mas isso é insustentável. Isso poderia ter continuado por 1, 2, 3, até 4 anos, mas a gente estaria arriscando aí uma calamidade financeira. A gente tem que cuidar desse projeto sobre os impostos, esse controle de gastos. A gente quer manter as despesas sem aumentar, ou até mesmo fazer o impensável, cortar as empresas, cortar as despesas do governo, perdão. E ele quer ver o setor privado pegar um pouco da fatia que o governo tem na economia, diminuindo gastos do governo e fazendo com que o setor privado aumente a atividade. Ela pergunta o que é realista quando se fala de corte de impostos. Está falando de um déficit de quase 6,5% do orçamento e ela está falando que a economia até agora não vai conseguir, não vai ser o suficiente para rebalancear isso. Daí ela está perguntando de onde vem esse corte. Eu não sei como é o orçamento da sua família. E ele está falando que até agora houve um bom começo, que só se passaram 6 a 8 semanas. Ele diz que é importante fazer a economia crescer, a base da receita e controlar as despesas. A gente não tem um problema de receita, a gente tem um problema de despesas. Na administração antiga, tudo foi virado de ponta cabeça e agora a gente quer manter tudo sob controle. Ela está perguntando sobre os sinais econômicos que eles estão vendo agora. A gente viu muito otimismo depois da eleição dos pequenos negócios, mas agora, pelo segundo mês seguido, a gente está vendo uma queda nesse entusiasmo aí vindo do setor de pequenas empresas. E ela está curiosa para ver o que ele acha da economia básica. Revised up their number to a positive number. That was due to
gold imports, which was kind of an anomaly. So, I'm not worried about a very noisy indicator. Ele está falando que ele não está muito preocupado com esse indicador, que nas palavras dele são muito barulhentos, porque esse indicador, ele está lidando com alguns fatores esporádicos. I think it was 135 CEOs yesterday. If you came out with a plan similar to what DOGE wants to do with the federal government, all your stocks would go up 15 or 20%. Ele falou o seguinte, que ele teve um encontro ontem com mais de 150 CEOs e que ele falou que se tudo que o governo está tentando fazer for adiante, as ações vão ter um aumento aí de 15% a 20%. Então, ele está transmitindo essa mensagem aí para o mundo corporativo de que eles estão trabalhando para melhorar o ambiente econômico, para aumentar a fatia do setor privado na economia, diminuir um pouco a fatia do governo, e que se tudo que ele está tentando fazer der certo, as ações das empresas vão ter uma boa valorização. Ele falou, então, que está muito confiante nesse projeto de lei aí sobre os impostos, preparado pela equipe do Trump, e que a economia precisa de um detox. Ele também diz que esse detox não tem nada a ver com recessão. A gente viu que o Trump já falou sobre um período de transição da economia. Agora, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, ele está dizendo que esse detox não tem a ver com recessão. O governo, então, aí afastando esse risco de recessão, nas palavras do secretário do Tesouro americano. Queria até falar sobre isso com o Rodrigo Loureiro. A gente viu vários economistas aí, tem um grande debate, né, Rodrigo, entre os analistas sobre tem recessão ou não tem. Agora o Scott Bessent, mais uma vez, mostrando o lado do governo de que sim, vai ter um grande corte de despesas, mas que isso não leva à recessão. Exatamente, Marcelo. Tem esse grande debate, né? Parte da ala econômica diz que os Estados Unidos estão próximos de entrar em um período de recessão, mas Donald Trump, principalmente Donald Trump, nega essa recessão, né? Nem utiliza essa palavra. O Scott Bessent, por outro lado, já comentou, já deu ali indícios de pelo menos uma desaceleração econômica. Ele já disse que a economia dos Estados Unidos, por exemplo, pode desacelerar na medida em que o país tenta se afastar ali dos gastos públicos crescentes. A gente viu o gasto público aumentar muito durante a pandemia e principalmente durante o governo de Joe Biden, né? Principalmente nos últimos anos do governo de Joe Biden. Então, o Bessent talvez um pouco mais moderado, né? Fala em desaceleração. O Trump já nega essa desaceleração, nega qualquer indício de recessão, mas, de fato, é que a economia dos Estados Unidos está crescendo menos e isso vai gerar um grande problema no longo prazo. Se vai haver recessão ou não, aí os próximos meses é que vão dizer se esse cenário vai ficar pior ou não, Marcelo. Agora, Scott Bessent, Rodrigo, está falando sobre o panorama geopolítico mundial. Ele está falando aí que os mercados eles vão se ajustar a essas novas medidas que a administração Trump está tomando. Ele citou aqui exemplos de notícias que ele considera positivas, vindas de outros países. Ele fala, por exemplo, que a Alemanha, pela primeira vez em 25 anos, vai ter uma dívida mais controlada. Está falando também que é positivo esse aumento de gastos militares da Europa, segundo a administração Trump. Isso é um debate muito grande, mas o Trump ele diz que os Estados Unidos gastam muito mais do que a Europa na defesa do próprio continente europeu. Então, ele está dizendo que ele vê um momento internacional aí mais positivo, inclusive em relação à China. E ele está dizendo que ele tenta criar uma economia com mais certezas, né? Um ambiente mais estável. Exato, Marcelo. O Bessent é um tom mais moderado, né, do que Donald Trump, porque a gente viu declarações recentes, inclusive, do Trump, falando que os Estados Unidos não tem uma tarifa estúpida, né, contra o resto do mundo, não tem um free trade, mas tem uma stupid trade contra o resto do mundo e diz que o mundo está roubando os Estados Unidos. Agora ele está batendo de novo nessa tecla, que é uma tecla que é difícil da gente acreditar, de que eles estão impondo tarifas especificamente sobre o México, Canadá e China, por causa do fentanol, que é uma droga que, segundo ele, está matando muitos americanos. Mas tem uma ampla percepção aí no mundo corporativo de que essa história do fentanol é apenas uma desculpa
para aumentar as taxas, né? Porque a gente sabe que o Trump, ele desde a campanha já falava muito contra a China e contra também o México, principalmente. O Canadá foi até uma surpresa tudo que está acontecendo, porque é um país historicamente aliado dos Estados Unidos e com uma economia muito integrada. Vamos ver a próxima pergunta agora? Over the 2017 tax cuts, how do you pay for some of the other stuff that they want to put in here and that the president wants to put in here? Increased SALT cap, tax on no tax on tips or Social Security, that sort of thing. Ela está falando sobre aquele corte de gastos que teve em 2017 no governo Trump, no primeiro governo Trump, e está falando agora de novas propostas de corte de taxas, por exemplo, de impostos sobre gorjetas, por exemplo. Aí ele está falando aqui que eles não estão dando mais estímulos para a economia aqui com cortes de impostos propostos, que eles estão mantendo a economia no mesmo nível que ela está agora. Eu estou no mercado de investimentos há 34 anos. E ele está falando que ele, agora que está do outro lado da mesa, está vendo como alguns índices da economia são um pouco mais caóticos do que ele imaginava. CBO will tell us we're going to grow at 1.7, 1.8, and if we are able to get the tax bill through. Ele está falando agora de um índice CBO, né, Rodrigo, que é um indicador de crescimento da economia aí. Ele está criticando um pouco aí essas previsões de crescimento da economia, mas a gente vê então que ele está dizendo que a intenção nesse momento é manter o nível da atividade americana, né, que alguns cortes de impostos, eles não são destinados a fazer a economia aquecer, mas que esse ritmo agora é o ritmo que eles querem manter por enquanto. E o Trump já falou disso, né, de período de transição. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma pressão inflacionária muito grande nos Estados Unidos e que medidas de estímulo econômicas nesse momento poderiam manter esse nível de preços historicamente alto que eles estão vendo lá. You're prepared to go all in. So what exactly does that look like? And have you drawn up plans for further sanctions or tariffs on Russia to pressure them to do this deal? Well, I'm not going to show, I'm not going to lay our cards out on worldwide TV, but I could tell you that I was very dispirited for the Biden administration's sanctions level because they, I thought, went at a minimal sanctions level because they were worried about domestic energy prices. We've seen crude come down about 15% since Inauguration Day, and that is with the Biden administration, Jake Sullivan, deciding that they're no longer Agora ele está falando sobre Rússia, Rodrigo, porque a apresentadora perguntou para ele sobre a estratégia comercial com a Rússia e ele falou o seguinte, não vou mostrar aqui as minhas cartas num canal internacional de televisão, mas ele falou que ele ficou muito desapontado com o nível de sanções aplicadas aí pelo governo Biden, porque, segundo ele, isso mexeu, por exemplo, com o preço da energia internacionalmente. E isso, segundo ele, também foi um fator desestabilizador aí, porque a gente sabe que o preço da economia, da energia mexe com todos os preços da economia. É uma coisa muito estratégica, né? Exatamente, Marcelo. Há uma semana atrás, o Bessent chegou a afirmar que os Estados Unidos não hesitariam contra a Rússia e contra o Irã no que diz respeito às sanções comerciais. Então, já deu um recado claro para os dois países de que vai manter a mão firme contra esses dois mercados, né, Rússia e Irã. Vamos ver o que o Bessent vai fazer nos próximos meses, né? Ele que é o novo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, tem grande experiência no mercado econômico, foi gestor de vários fundos de investimento, mas tem colocado ali palavras fortes e tem mantido um discurso próximo ao de Donald Trump. Um tom um pouco mais moderado, mas um discurso ali também muito próximo ao de Trump. A gente tem visto isso
ser feito por vários secretários. Parece que o governo Trump é muito unido, pelo menos no seu discurso. Se esse discurso agrada ao mercado, aí é outra história. Rodrigo, agora ele está falando sobre o Elon Musk, né, que é um tema um pouco espinhoso, eu acho, para qualquer pessoa que não seja o próprio Trump no governo. E a apresentadora perguntou para ele sobre possíveis cortes de gastos, até mesmo na Secretaria de Finanças, né, da qual ele é o titular e o ministro titular, e ele disse que sempre há espaço para melhorar a performance financeira de todos os departamentos do governo. E ele disse o seguinte, que o DOGE, né, que é o programa de eficiência do governo, de corte de gastos aí do governo, tem a letra E no fim, que é a letra E de eficiência. Ele disse que isso significa eficiência e não extinção. E que, por isso, os esforços para conseguir mais eficiência são todos bem-vindos, inclusive no departamento dele.